Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e estamos aqui para trabalhar a disciplina de Educação Física. E hoje nós trouxemos um tema muito legal, referente às lutas, tá? A gente vai conhecer um pouquinho sobre as lutas, como elas se desenvolveram até os dias atuais. E para nós iniciarmos, eu queria fazer um questionamento a vocês. Qual a relação que as lutas elas têm com os nossos antepassados? Vocês conseguem identificar, olhando aí os nossos antepassados, de que maneira as lutas elas têm uma relação? Qual é a relação que ela consegue obter ali com os nossos antepassados? E aí? Deu para ter uma ideia? Não? Pois vamos aqui, deixa eu tentar te ajudar. Olha aqui, observando essa imagem, nós podemos agora observar um pouquinho da relação das lutas com os nossos antepassados. Como, por exemplo, está citando para vocês a busca pela sobrevivência. Ela foi uma característica muito grande do início das lutas. O ser humano ele necessitava ter essa busca de maneira mais efetiva para se alimentar, tá? Para se manter vivo. E aí as lutas, como todos os outros esportes, foram recebendo algumas implementações até chegar a algumas variações na qual se tornou também como modalidade. Vamos observar agora uma imagem de como as lutas, a gente pode observar as lutas agora no nosso dia a dia. Então, observando essa imagem, nós podemos identificar algumas diferenças em relação ao início das lutas, como nós mostramos para vocês agora há pouco. Como, por exemplo, olha aqui, as primeiras imagens, elas referentes às lutas como uma busca pela sobrevivência. E agora nós temos algo mais padrão, mais organizado, como nós podemos observar aonde os dois estão exercendo uma modalidade esportiva. Então, assim, há uma diferença significativa do início das lutas até a presença das lutas nos dias atuais. Dentre essas diferenças que nós acabamos de citar para vocês através de imagens, nós podemos identificar diferentes formas de classificar essas lutas. Nós temos a classificação de maneira enquanto a sua distância, que a gente vai abordar na nossa aula de hoje. Então, nós podemos observar a classificação das lutas enquanto luta de curta distância, nós temos também a classificação das lutas enquanto média distância, como também em relação à sua longa distância. Professor, como nós podemos identificar cada uma delas? Então vamos lá. Quais são as características que definem cada uma? Então nós podemos observar agora a classificação das lutas de curta distância. Ela predomina o elemento de agarre, como a gente pode observar na imagem que está passando aqui para vocês agora. Olha aqui, uma outra característica bem básica dessas lutas de curta distância são as técnicas que são utilizadas pelos atletas, como por exemplo, os rolamentos, as chaves, as quedas, as imobilizações. Então essas são características que predominam dentro de uma luta de curta distância. Já a classificação das lutas de média distância, ela predomina alguns elementos diferentes do que nós observamos nas lutas de curta distância, como por exemplo, o toque. O atleta, dentro das lutas de média distância, são lutas que prevalecem esse tipo de situação, de o atleta tentar fazer o toque, né? Ganha uma pontuação aquele atleta que consegue dar um toque sobre determinado local do adversário. Nós temos também algumas características, como por exemplo, os socos, os chutes, as joelhadas, né, que são técnicas básicas aonde nós podemos utilizar essa referência de pontuação de toque ao adversário através dessas técnicas, ok? Nós também temos a classificação das lutas segundo a sua longa distância, aonde apresentam características da utilização de implementos, ou seja, o toque ao meu adversário ele não vai ser mais com uma parte do meu corpo, ela vai ser utilizando algum implemento que possa fazer esse toque por mim, tá? E aí, consecutivamente, vai obter a pontuação aonde ele vai vencer, vamos dizer assim, a disputa a qual ele está fazendo naquele determinado momento. Então, nós temos 3 diferentes classificações das lutas, como, por exemplo, as lutas de curta distância, as lutas de média distância e as lutas de longa distância. Apresentamos aí algumas características de cada uma delas para vocês. E aqui, gostaria que vocês pudessem compartilhar comigo que tipo de luta nós estamos falando nesse momento, que tipo de luta essa imagem possa estar referendando nesse momento.
É uma luta de curta distância, uma luta de média distância, de acordo com as características as quais nós colocamos para vocês na nossa aula de hoje. Essa imagem, ela nos traz referência de qual tipo de luta? Muito bem, você que falou que é a luta de longa distância, você acertou. Vamos continuar com esse desafio? Vamos passar algumas outras imagens que vocês possam observar e ter essa característica que apresenta esse tipo de luta. Pois bem, dentro dessa imagem nós apresentamos agora características diferentes. E você que está observando aí de casa, que tipo de luta, que tipo de classificação nós podemos dar para essa imagem? Você, muito bem, você que falou, as lutas de média distância está correta. Tá? Por quê? Porque nós observamos agora que essa imagem ela nos apresenta características de toque, né? Um pouco de distância entre os oponentes. E a nossa terceira imagem, ela referenda qual tipo de luta? O que vocês imaginam que seja? É uma luta de curta distância? É uma luta de longa distância? Qual é a característica que ela apresenta nessa imagem? Muito bem, você que falou que é uma luta de curta distância, algumas colocações que nós observamos durante o desenvolvimento da nossa aula de hoje, elas predominam aqui na luta de curta distância, como por exemplo, o agarre, a imobilização, o contato físico com o oponente. Essas são características das nossas provas de curta distância. Então, gostaram das informações iniciais sobre as lutas que nós trouxemos para vocês? Nós observamos aqui então a classificação das lutas segundo as suas distâncias. Nós podemos observar que as lutas podem ser classificadas segundo as lutas de curta distância. Nós podemos observar também que elas também podem ser classificadas segundo a sua média e longa distância. Após as características, nós apresentamos imagens que a gente pudesse identificar cada tipo de luta abordada na nossa aula de hoje. E após isso, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.